Olá, sejam muito bem-vindos aos Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção da nossa sociedade. Mas para juntos abordarmos temas relevantes e pertinentes na nossa sociedade, eu hoje conto com a ajuda de dois comentadores. Eles que são Hugo Africano, estudante na área de finanças. Olá, Hugo. Olá, Inês. E Nádia Matos, deputada municipal. Olá, Nádia. Olá. Então, antes de nós iniciarmos, e como fazemos em todos os nossos programas, eu quero convidar a Nádia a ler dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição. Exatamente. Eu vou ler o artigo 9º que fala-nos sobre as tarefas fundamentais do Estado. Ele tem várias alíneas, vamos só debruçar-nos aqui sobre algumas. A linha A fala-nos sobre garantir a independência nacional e criar condições políticas, económicas, sociais e culturais que a promovam. A linha B fala-nos sobre garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. A linha C fala-nos sobre defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais, e a linha D fala-nos sobre promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais. Muito bem, obrigada, Nádia. E o tema do dia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a democracia. E já é um tema que nós já falámos anteriormente, mas faz todo o sentido, Hugo, e eu queria começar por ti, em diferenciar dois polos opostos, a democracia e a ditadura. Sim, acho que é sempre importante nós fazermos essa diferenciação porque as pessoas lá em casa, regra geral, têm uma versão muito simplificada das coisas. E, portanto, é importante nós percebermos a diferença entre um e o outro. Portanto, como nós sabemos, a democracia é muito baseada em dar o poder ao povo. Ou seja, o povo é que decide quem é que vai governar o país. E, especialmente, isto está também relacionado em três polos, que é, portanto, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. E uma parte importantíssima disso é que são todos independentes uns dos outros. Ou seja, não há dependência entre os três poderes. No que toca à ditadura, a ditadura vem, portanto, do termo dictare do latim, que basicamente significa dar ordens. E não há essa diferenciação entre os três poderes, ou seja, os poderes são todos concentrados num só polo, num só grupo, numa só entidade. E obviamente que isso traz problemas no que toca a poder haver independência entre quem é que gera o país, quem é que legisla as leis, quem é que faz a fiscalização dos órgãos. Exato. E Nádia, agora que nós temos assim uma ideia mais geral do que é a ditadura, do que é a democracia, nós atualmente vivemos numa democracia em Portugal. Mas a pergunta que eu te queria fazer é: quão democrática, passa a expressão, é a nossa democracia? É uma pergunta muito interessante, porque quando nós colocamos isto em cima da mesa e fazemos esta diferenciação entre a ditadura, entre o Estado autocrata, entre o Estado democrático, nós vemos que as principais diferenças assentam naquilo que o Hugo disse, que é na liberdade de expressão, no povo poder, através do voto, escolher quem são os seus representantes políticos, ou seja, isso é a base da democracia, obviamente com tudo o que diz respeito, a tolerância, o respeito, isso tudo. Mas, pegando na tua pergunta, Inês, sobre o quão democrática é a nossa democracia, na verdade, hoje nós passamos uns momentos, não só em Portugal, mas eu creio que até a nível global, nós passamos por desafios maiores na manutenção da democracia, porque os direitos, aqueles que nós consideramos os direitos fundamentais de um cidadão, muitas vezes estão a ser colocados em causa, não é? E isso faz-nos repensar sobre, de facto, quão democrática é a nossa democracia, se realmente a liberdade de expressão, tudo isso que à partida está consolidado na democracia, se de facto acontece e existe e no fundo, se é mantido através de quem nos governa, através dos nossos representantes. Eu creio que em Portugal nós não vivemos ainda, e espero que não caminhemos para lá, mas ainda não vivemos um sistema que seja demasiado opressor, não é? Que oprima demasiadamente o povo. Isso não quer dizer que o povo não sofra. Então, a democracia é importante e é a base sobre a qual nós construímos a nossa vida, a base sobre a qual os cidadãos podem ambicionar ter todos os direitos consolidados na sua vida, mas a verdade é que se nós pensarmos hoje, os dados que nós temos acesso, não é que os portugueses, em termos democráticos e na sua perspectiva de democracia, aquilo que eles consideram é: a democracia não é assim tão importante se eu não conseguir comer na mesa.
a democracia não é assim tão importante se eu passar fome ou se eu não conseguir atingir os meus alvos e os meus objetivos. E isto é um bocadinho chocante de se ouvir, porque fere-nos o nosso ego e, não, mas isto até poderia ser considerada, estou a dizer, uma barbaridade. Como é que a pessoa pode preferir comer a ter direitos? Isto é uma coisa que parece que não cose uma coisa com outra. Mas a verdade é que as pessoas precisam. É uma necessidade do ser humano. Então, obviamente que os nossos direitos são fundamentais para a nossa existência enquanto cidadãos e para a nossa construção cívica, mas eu creio, e não é só uma convicção minha, é da maioria dos portugueses, mais de 60% ou 70%, considera que o principal ataque à democracia são as desigualdades financeiras e a corrupção. E o nosso país passa por isto tudo. Desigualdades financeiras gravíssimas, fossos salariais gravíssimos, a desigualdade entre homens e mulheres naquilo que diz respeito às leis da paridade, e depois nós temos também a questão da corrupção, que cada vez é mais veemente no nosso meio. E todas as semanas nós descobrimos um novo caso de corrupção, representantes políticos que estão envolvidos em escândalos e polémicas e que, no fundo, não dignificam a nossa casa-mãe da democracia, que é o nosso Parlamento, e, perdoem-me a expressão, mas por vezes fazem daquilo uma grande bandalheira que não deve ser. Então a nossa responsabilidade enquanto cidadãos deve ser chamar a atenção, fazer reivindicações da maneira que nos é permitido, obviamente segundo os parâmetros da lei, fazer estas reivindicações para que estas pessoas que não cumprem a lei, que mesmo estando em cargos políticos não cumprem a lei, sejam chamadas à razão e sejam julgadas pelos crimes que cometem. Então, a democracia é importante sim, mas é muito mais importante, a meu ver, que as pessoas tenham condições para viver. E eu acho que não vale a pena nós falarmos sobre os termos gerais da democracia e sobre a história e tudo mais, se as pessoas não tiverem condições para sobreviverem e se este país for guiado, não é, e comandado por uma cambada de gente que não sabe o que é que faz. Então é preciso as pessoas colocarem, nós enquanto cidadãos temos essa obrigação, sabermos colocar, não é, na nossa vida e naquilo que é no exercício das nossas funções, sejam elas profissionais, políticas, o que quer que façamos, sabermos nos posicionar para exigir a quem lá está que faça o que é suposto fazer. E eles sabem o que é suposto fazer. Então só não fazem quando o povo não exerce essa autoridade, digamos assim, não é bem autoridade, mas essa responsabilidade. Então nós precisamos de responsabilizar os políticos pelas suas ações e a democracia é o espelho do que eles fazem. E só para adicionar no ponto da Nádia, cada vez mais a democracia está a sofrer cada vez mais ataques. Sim. Não só no espectro político, portanto, como a Nádia referiu bem, em termos da corrupção, mas também económicos, com a miséria, com a pobreza. Tudo isso também faz com que as pessoas vejam a democracia com olhos diferentes, que é, se há este político que me promete que vai meter comida na mesa, para mim pouco me importa se vamos ser mais ou menos democratas, eu quero comida na mesa. Exato. Não é? E depois também nós temos outro problema, que é, em Portugal, a ditadura não foi assim há tanto tempo, mas uma realidade é, as pessoas que viveram a ditadura, a geração dessas pessoas está a acabar. E cada vez mais as pessoas que estão no país nunca chegaram a viver a ditadura. Isso também causa fragilidades na ditadura por si só, porque ninguém que está neste país se lembra como é que era viver numa ditadura. Então também somos muito mais suscetíveis a estes tipos de ataques, porque não nos lembramos de como é que era antes. E, portanto, sim, e até, desculpa interromper-te, mas, por exemplo, nesse aspecto que tu mencionaste agora, como a nossa geração e a maioria dos portugueses hoje em Portugal não viveu sob o tempo da ditadura, então não tem essa memória, bem ainda presente. Exatamente. Temos memória daquilo que nos é dito e contado e tudo mais. Mas isso fragiliza também a nossa democracia, porque acabamos por receber muita informação de todo o lado, não é? Nós temos hoje informação que, na altura, os nossos avós e bisavós não tinham, sobre o resto do mundo. Era um país fechado, Portugal era um país fechado ao resto do mundo, e hoje nós temos informação de tudo, todos os sistemas políticos, tudo o que se faz, tudo o que existe, tudo o que acontece, e o que é que isso importa realmente para a nossa democracia, o que é que isso acrescenta à nossa democracia. Obviamente, é importante, e não estou a dizer com isto que as pessoas não possam ser cultas ou não possam... Querer saber mais. Exato, querer saber mais e ambicionar saber mais sobre o mundo. É importante sermos esses cidadãos ativos. No entanto, nós temos que olhar para dentro e pensar, dentro da nossa realidade, o que é que faz sentido nós aplicarmos.
porque as pessoas não são iguais, os povos não são iguais, as culturas não são iguais, e isso é que nos diferencia. Então, pegando nesse teu exemplo, e acaba por ser também um ataque também à democracia, ao facto de as pessoas, como não têm presente o que é que foi a ditadura, hoje vai-se para o extremo contrário, que é quase uma anarquia. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, eu posso dizer o que eu quero e ninguém pode vir contra mim. Então isso vai contra também aquelas parâmetros da liberdade de expressão, onde é que termina a liberdade do outro, onde é que começa, não é? Exatamente. Então isso acaba também por fragilizar bastante a nossa democracia. Eu acho que é um ponto comum a todos, toda a gente pensa da mesma forma, mas depois quando chegamos à vida ativa, não é? Na nossa vida pública, acabamos por muitas vezes não respeitar o outro, vamos contra aquilo que a pessoa diz e não respeitamos e partimos para outros meios. Falta de civismo. A falta de civismo, hoje as pessoas cada vez estão mais violentas, ou seja, tem uma série de problemas que derivam daqui, não é? Que é pelo facto de nós não termos presente o que é que foi a ditadura, nós acabamos por banalizar a democracia. Exatamente. Muito bem. E nós, antes de continuarmos a desenvolver este tema, quero convidar então a doutora Luísa a poder abordar este tema à luz da Constituição da nossa República Portuguesa. Falar da democracia em Portugal é falar da Constituição da República Portuguesa. Se abrirmos a Constituição e lermos o preâmbulo, vemos desde logo que a Revolução de 25 de Abril de 1974 restituiu aos portugueses os seus direitos e liberdades fundamentais e no exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reuniram-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país. Ou seja, com a Constituição da República Portuguesa temos o início da vida democrática no nosso país nos termos em que ela existe hoje. Sendo que aspirações é que são estas? Desde logo a soberania do povo. O povo é soberano, mas o preâmbulo também nos fala na independência nacional, na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, em estabelecer princípios basilares da democracia, assegurar o primado do Estado de Direito democrático, ou seja, a democracia em Portugal é a vontade dos soberanos que são o povo, são os cidadãos portugueses, mas a soberania em Portugal só funciona se for respeitada a Constituição da República Portuguesa. Cumprir e fazer cumprir a Constituição da República e as regras que ela implementa é fazer existir e funcionar corretamente a democracia em Portugal. E olhando para a Constituição da República Portuguesa, ela é a lei fundamental do nosso país, ou seja, qualquer outra lei, qualquer outro diploma, qualquer outra atuação do Estado tem que estar em conformidade com a Constituição da República. Só assim é que existe democracia. Da mesma forma, a Constituição consagra a dignidade da pessoa humana, logo no seu artigo 1º, o que significa que só se houver dignidade de pessoa humana é que existe democracia em Portugal. Também consagra a soberania popular no seu artigo 2º, no seu artigo 3º. Também consagra os direitos fundamentais dos cidadãos. Por um lado, os direitos, liberdades e garantias, por outro lado, os direitos económicos, sociais e culturais. Só com isto é que existe democracia em Portugal. Consagra ainda os princípios essenciais pelos quais se rege o Estado português, nomeadamente as suas tarefas fundamentais, que estão no artigo 9º, e também as incumbências prioritárias do Estado, que estão no artigo 80, artigo 81 da Constituição. Consagra as grandes orientações políticas a que os órgãos do Estado devem obedecer, consagra as regras de organização do poder político do nosso país, define a estrutura do Estado, por um lado os órgãos de soberania, o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, os tribunais, e por outro lado os órgãos de poder político como as regiões autónomas, como as autarquias, consagra também os meios de defesa, os meios de petição, os meios de exigência de direitos dos cidadãos. Só quando isto é respeitado, quando estas regras são respeitadas, é que nós podemos falar de uma verdadeira democracia em Portugal. E neste ponto eu gostaria de ler os primeiros 3 artigos da Constituição que são muito claros. O artigo 1º fala-nos da República Portuguesa e diz-nos que Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Isto é democracia, dignidade da pessoa humana, vontade popular. O artigo 2º, que nos fala que a República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, mais uma vez, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação de direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência dos poderes. O artigo 3º fala claramente que quem manda é o povo, que a democracia assenta no povo, ao dizer
dizer que a soberania una e indivisível reside no povo, que a exerce segundo as formas que estão previstas na Constituição. O Estado português e todos os seus órgãos, todo o seu funcionamento, subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática. A validade das leis e dos demais atos dos Estados, do Estado, das regiões autónomas, do poder local, quaisquer outras entidades públicas, depende da sua conformidade com a Constituição. Ou seja, qualquer desvio que exista a estas regras que estão na Constituição, ao que a Constituição da República Portuguesa estabelece, coloca em causa a existência e o funcionamento correto de uma democracia em Portugal. Democracia em Portugal só existe se a Constituição for cumprida no seu todo. A democracia em Portugal só funciona se o Estado português, em toda a sua estrutura, em todos os seus órgãos, cumprir e fizer cumprir o que está na Constituição da República Portuguesa. E a democracia só funciona se o povo português, os cidadãos portugueses, assumirem a sua soberania e cumprirem e fizerem cumprir a Constituição da República. Como? Participando ativamente nos assuntos e nas decisões do nosso país, e aqui temos o artigo 48 que permite aos portugueses participarem dos assuntos políticos, dos assuntos do nosso país, e temos o artigo 49, a título de exemplo, que fala do poder do voto, dos portugueses poderem votar para eleger quem é que os representa e a quem é que dão a sua soberania. Também conhecendo e exercendo os seus direitos fundamentais, os portugueses devem conhecer a Constituição, devem conhecer os direitos que têm e devem exercer esses direitos sem impedimentos, sem restrições e em condições de igualdade. A Constituição existe para todos, todos são iguais diante a lei, todos têm a mesma dignidade social, devem também exigir a constitucionalidade e a legalidade das leis e dos atos do Estado. Há mecanismos que os cidadãos podem lançar mão para garantir a constitucionalidade e a legalidade de tudo aquilo que é aprovado e que lhes é aplicado, e ainda exigindo a responsabilização do Estado no seu todo ou através da sua estrutura e através dos seus órgãos, nomeadamente o artigo 22 da Constituição, que estabelece a responsabilidade civil do Estado, e o artigo 271, que estabelece inclusivamente uma responsabilidade civil, criminal, uma responsabilidade penal e disciplinar. Os portugueses têm que conhecer a Constituição, têm que a cumprir e fazer cumprir e exigir que o Estado cumpra e faça cumprir, porque só assim é que existe democracia em Portugal. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Luísa, pelo seu comentário. Isto que é mais do que um comentário, isto é constatar factos, não é? Está na nossa Constituição. E no seguimento da nossa conversa de há pouco, queria começar contigo, Hugo. Nós falámos em que, por outras palavras, na democracia o povo é quem mais ordena, mas não podemos esquecer a responsabilidade que o Estado tem face a este governo do nosso país. Exatamente. Portanto, nós sabemos que todos nós temos responsabilidade para manter a democracia. No entanto, há um grupo de pessoas que tem uma responsabilidade acrescida, não é? Que tem que dar a cara. E acaba por ser muitas vezes os políticos. E o que acaba por acontecer em Portugal é que, para começar, Portugal acaba por ter um dos índices de confiança na política mais baixos da Europa. Isso é bastante preocupante. Mas vem porquê? Porque os políticos não nos dão essa confiança. Portanto, nós sabemos de N casos dentro de grupos parlamentares em que pessoas tiveram problemas de corrupção, problemas com a justiça. Temos vários grupos parlamentares em que há lá pessoas que neste momento têm problemas com a justiça. Isso não causa de maneira alguma confiança nas pessoas. Nas autarquias, então, também é outro problema enorme em que há muita corrupção. Ou seja, dentro da população acaba por surgir um sentimento de desconfiança para com os políticos. E obviamente que isso não é favorável quando nós queremos defender a democracia, porque aqueles que defendem ou que têm que dar a cara pela democracia são aqueles que mais causam problemas, nomeadamente no que toca à corrupção. E obviamente que tem que haver essa responsabilização por parte dos políticos em limpar a sua imagem e passar a que os portugueses tenham confiança neles. É que os portugueses olhem para um político e pensem, não, esta pessoa está aqui para defender os meus direitos, para fazer aquilo que prometeu e aquilo que eu quero para que o país seja melhor. Isso vai de acordo com uma notícia até que eu queria referir, pelas palavras do próprio ex-presidente da República, Ramalhianos. Ele disse que considerou que o mundo acabou por mudar para pior, Nádia, que acabou que aquilo que se julgava sagrado, como a soberania e o direito do povo. Isto vai de acordo com o que o Hugo acabou de referir, face à confiança que os portugueses têm na democracia. Sim, precisamente. Usando um exemplo muito simples, nós temos todos uma casa.
e nós não estamos o dia inteiro em casa, saímos para trabalhar, chegamos à noite. Nós não iríamos dar as chaves da nossa casa a um ladrão para governar. E é isso que nós fazemos muitas vezes, é colocar pessoas que têm casos de corrupção e que estão a ser julgadas até na justiça, sentadas no nosso plenário da Assembleia da República. E aquelas pessoas é que governam o país. Que muitas delas, não são todas, obviamente, mas há uma parte delas que são pessoas que os únicos interesses que têm é servir-se a elas próprias, através do Estado, servir os seus interesses. Então, é natural que os cidadãos portugueses que residem neste país e que votam, não tenham confiança neste tipo de pessoas, porque quem é que terá confiança numa pessoa que descaradamente nos rouba? Ninguém. E nós não somos um povo estúpido, e às vezes eles querem-nos passar esse atestado, mas os portugueses não são estúpidos, e desculpem-me a franqueza. Então as pessoas têm o direito de julgar o outro, e nós julgamos através do nosso voto. É assim que nós julgamos o trabalho que eles desempenham. Obviamente que, se nós analisarmos também o prisma europeu, naquilo que são as políticas europeias a ser desempenhadas e os nossos representantes também na Europa, nós vemos que isto não é só um problema relativo a Portugal. A confiança dos políticos, no caso a confiança do povo para com os políticos, diminuiu drasticamente no mundo inteiro. Há muita gente, há uma grande massa da nossa sociedade civil que hoje quase que preferia voltar a um regime autocrata. Isto é uma coisa assim gravíssima de nós quer equacionarmos. Mas há uma grande massa, não são 2%, não são 10%, são se calhar 20% ou 30% da massa da sociedade que não se importava de voltar a um regime autocrata para que tivesse mais confiança nos representantes políticos ou para que houvesse mais fiscalização. Ou seja, nós associamos essa autocracia, não é, a um regime que tem mais fiscalização, que as pessoas são mais averiguadas, que é tudo passado a pente fino. Não necessariamente isso acontece e nós sabemos que isso não é bom. Mas a confiança das pessoas traduz-se depois no voto, não é? Naquilo que são as armas do povo. E hoje em dia eu acho que nós já estamos a virar um bocadinho aqui o leme para o outro lado, porque durante muito tempo os portugueses não votavam, não acreditavam, porque nós saímos de um Estado novo, de um regime de ditadura, e depois de repente temos algumas pessoas que até começaram bem e depois desvirtualizaram completamente a nossa democracia, serviram os seus próprios interesses, serviram os interesses empresariais, serviram os interesses capitalistas. Ou seja, as pessoas continuaram a sofrer, só que em vez de sofrerem no Estado Novo, sofriam em democracia. Mas o sofrimento é igual, a fome é a mesma, os problemas em arranjar casa, trabalho são iguais. Então, nós não podemos achar que por vivermos em democracia estes problemas não existem. Eles existem, mas eles não existem agora, eles existem desde há 50 anos para cá. Só que as pessoas que nos governam desde há 50 anos para cá fazem parte dos mesmos grupos parlamentares, estão lá sentadas nas mesmas cadeiras, e o povo tem que se levantar. E eu acho que nós temos a responsabilidade, enquanto jovens, e eu falo agora diretamente para os jovens porque somos o futuro da geração portuguesa, obviamente. Acho que os políticos têm que se reagrupar. E eles já começaram a perceber isto e têm as suas estratégias de cativar jovens, etc. Mas acho que deveria nascer um grupo de jovens políticos com a intenção política de governar seriamente este país. E não tem que ter medo dos mais velhos, porque muitas vezes aquilo que acontece na Casa de Democracia é que já cheirava fio, aquelas pessoas já estão lá há muito tempo. Então nós tem que se levantar jovens com capacidade e com vontade, obviamente, com vontade de mudar. Às vezes a capacidade é uma coisa que vem com a experiência, mas tem que ter a vontade e o desejo de mudar realmente Portugal. E se tiverem os valores certos, eu não tenho dúvida alguma que vão cativar votos e que vão cativar pessoas de diferentes várias faixas etárias, de diferentes estratos sociais, porque isso é o que os políticos temem, são pessoas que se levantem e que façam ouvir a sua voz. Então eu acho que a democracia funciona se quanto mais pessoas e de diferentes opiniões existirem sentadas no nosso plenário. E eu acho que caminhamos para lá, mas é necessário mais efetivação. Portanto, quanto a nós jovens, tanto através do voto
quanto através de uma estratégia de querer fazer a diferença, realmente ajudando o país, podemos fazer a mesma diferença. Exato. Hugo, Nádia, mais uma vez, muito obrigado pela vossa companhia. No dia de hoje, lá em casa, eu acredito que ganhamos ainda mais esta consciência de que temos que contribuir para a nossa sociedade. Convido a assistir novamente aos nossos programas disponíveis no YouTube, a acompanhar-nos no TikTok e no Instagram e a visitarem o site Você é que Decide, onde estas temáticas e outras se encontram mais desenvolvidas. Até à próxima!